A paz de Cristo, minhas irmãs, meus irmãos, vamos ao vídeo de hoje, vamos falar de família, vamos falar de um assunto bastante negligenciado, vamos falar do relacionamento entre nora e sogra. Sim, nós vamos falar entre o relacionamento de nora e sogra. A pergunta é, a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Sim, ela fala sim. São textos que se encontram no livro de Ruth. Nós vamos ver agora. Eu queria também compartilhar o modo de estudos. Nós não vamos estudar esse texto do modo teológico. Eu não vou explicar todo o contexto histórico, cultural, todo o cenário, todos os nomes envolvidos, porque ficaria teológico demais e talvez um pouco difícil de entender. Eu vou trazer somente o aspecto prático entre nora e sogra, num aspecto bem prático. Vamos ver Ruth 1,14, que diz assim: Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente à sua sogra Noemi. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Aqui nós aprendemos que há uma só sogra e um só comportamento de sogra. É a vida de Noemi. Noemi é sogra desse texto bíblico e o texto bíblico não nos traz nenhum indício que ela dava um tratamento diferente para suas duas noras. Uma nora com o nome de Orfa e outra com o nome de Ruth. Mas nós vemos já claramente através desse texto bíblico que uma delas, ela até beija, mas ela não se importa tanto com Noemi. Ela se beijaram, mas se despediu e preferiu seguir a sua vida. Eu não vou explicar todo o contexto nesse caso, mas nós vemos que Ruth não. Ruth aqui nem diz que ela beijou, mas aqui diz que ela se preocupou, que ela amou Noemi, quando diz que ela se apegou firmemente à sua sogra. Então nós vemos que existem noras e noras. Existem noras egoístas, existem noras que estão mais preocupadas consigo mesmas, estão mais preocupadas consigo mesmo e não dão o devido valor às suas sogras. Mas nós vemos aqui um exemplo de Ruth, uma nora que se preocupava com a sua sogra, uma nora que amava a sua sogra. Eu fico muito impressionado em meditar que há um só comportamento de sogra, que há uma só sogra e ainda assim há duas respostas de comportamento por parte das noras. Enquanto uma nora se preocupa, ama, zela, a outra não tem esse mesmo comportamento. Essa passagem ela é muito para os nossos dias. Não são todas as noras que se preocupam com as sogras. Isso é muito importante, que as nossas famílias venham a meditar nessa verdade bíblica, nos dias de hoje. Eu queria ler também Ruth capítulo 4, verso 15, somente a parte B do versículo, que diz assim: A sua nora Ruth a ama e vale para você mais do que 7 filhos. O que eu aprendo nesse texto bíblico? Eu aprendo esse texto bíblico, ele completa o que nós acabamos de ver no texto anterior. O texto anterior, ele dava todos os sinais que uma nora se importava, enquanto a outra nora não se importava. Agora, nesse texto bíblico, eu vejo a verdade de maneira completamente declarada. Aqui a Bíblia, ela não oculta a verdade, mas ela diz com muita clareza, com muita abertura, com muita sinceridade: a sua nora Ruth a ama e vale mais do que 7 filhos. Ou seja, é um amor público, é um amor declarado, é um amor de obras, de gestos, de atos, E não são beijos vazios, como faz a outra nora, que até tinha beijos, mas eram beijos vazios, não eram com a mesma preocupação, com o mesmo zelo. Nós vemos aqui um outro exemplo de nora, uma nora que realmente ama e que realmente se importa. Meus irmãos, as nossas famílias precisam escutar isso nos dias de hoje.
Quantas famílias não existem com problemas gravíssimos entre nora e sogra? E nós vemos aqui dois comportamentos completamente diferentes. Eu vejo o que eu aprendo nisso é que muitas vezes a família, esses comportamentos em família, eles revelam a sinceridade do nosso coração, eles revelam a pureza ou a não pureza do nosso coração. Eles revelam os interesses do nosso coração, eles revelam muitas verdades que habitam dentro de nós. Revelam muitas vezes o egoísmo que habita dentro de nós, pessoas preocupadas só consigo mesmo e não preocupadas com a outra parte. Isso é muito importante, nós precisamos rever a maneira que a gente tem vivido em família. Que essa palavra possa abençoar sua vida em nome de Jesus, que essa palavra possa transformar sua vida completamente em nome de Jesus, que essa palavra possa ser um agente de transformação, que a verdade de Deus, que consta na Bíblia Sagrada, possa te impactar nesse dia, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, graça e paz, Deus te abençoe e ajude o nosso canal a crescer, curta, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.